Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Fox Sports. Um abraço especial para você, amigo da velocidade. Imagens do Marrocos, vamos chegando até o EP de Marrakech, vamos chegando até o circuito de rua de Marrakech, a quinta etapa do campeonato da Fórmula E. A Fórmula E que já passou pela Arábia Saudita, que já passou pelo Chile, que já passou pelo México, e a quinta etapa vai ser disputada hoje em Marrakech. Uma quinta etapa com uma briga muito boa pela liderança do campeonato. Aí você está vendo a pole position do Antônio Félix da Costa. Na segunda colocação tem o Max Günther. Ele larga na segunda colocação, primeira fila. Vamos passeando pelo grid agora do pole position até o 24º lugar. Nós temos em terceiro o André Lotterer. Abrindo a segunda fila, na quarta colocação, Nick De Vries com o carro da Mercedes. Na quinta colocação, Eduardo Mortara. Eduardo Mortara largando em quinto lugar. O Sebastian Buemi saindo na sexta colocação. Vamos chegar agora à sétima colocação com o Jérôme D'Ambrosio. É o sétimo colocado no grid de largada. Agora vamos chegando no oitavo, que é o Alexander Sims. O nono colocado, Oliver Holland. O décimo colocado é o James Calado. O Jean-Éric Vergne largando na 11ª colocação. O 12º é o Brandon Hartley. Brandon Hartley largando na 12ª colocação. O 13º é o Lucas de Grassi. O Sam Bird largando na 14ª colocação. Pascal Wehrlein é o 15º colocado no grid de largada. O 16º é o Nick Miller, esse é o 16º colocado. O 17º, o Stoffel Van Dorn. Chegamos agora na 18ª colocação. Agora o 18º colocado é o Daniel Abt. Precisa crescer também o Daniel Abt. Não faz uma boa temporada. Oliver Turvey largando em 19º. Depois chegamos na 20ª colocação, onde tem o Felipe Massa. Maquin Rua. Depois a gente tem o Robin Fries largando na 22ª colocação. O Neil Gianni é o 23º, o 24º colocado é o líder do campeonato, o Mick Evans. Você passeou pelas 24 posições no grid de largada. Já vamos para a largada agora, as luzes vão se acender, vão se apagar e vai começar para você a quinta etapa do campeonato da Fórmula E. Aí você já vê os pilotos já preparados, os carros vão andar um pouquinho e depois vamos para a largada da quinta etapa do campeonato da Fórmula E em Marrakech. Com 4 vencedores diferentes, fica a expectativa de pintar o quinto vencedor diferente. Você tem aí o olho do piloto, as luzes vão se acender e depois vão se... A pole position é do Antônio Félix da Costa com o Max Günther largando na segunda colocação. O André Lotterer é o terceiro. Nick De Vries na quarta posição. Tudo pronto. Vai começar para você a etapa de Marrakech. Vai começar para você a quinta etapa do campeonato da Fórmula E. Ali você vê o número 13, o Antônio Félix da Costa. E ao lado dele aquele carro branco e azul do Max Günther. Você vai passeando pelo grid largada, agora sim. Vão aparecer as luzes e vai começar. Vai pintar. Vai pintar as luzes, vão pintar as luzes vermelhas, vão se apagar e vai começar para você a quinta etapa do campeonato da Fórmula E, o EP de Marrakech. As luzes vão se acendendo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí está a largada! Começa para você a quinta etapa do campeonato da Fórmula E, o EP de Marrakech. Muito bem, o Antônio Félix da Costa, hein? Largando na frente o Antônio Félix da Costa, a segunda colocação do Max Günther. O D'Ambrosio já vai ganhando uma posição também para o Oliver Holland.
Ali atrás o Lucas de Grassi ganha também uma posição, passa em 12º Lucas de Grassi. O primeiro é Antônio Félix da Costa. O Max Günther vem pela segunda colocação. O André Lotter é o terceiro colocado. O Felipe Massa permanece na 19ª colocação. É apenas o início de prova para você. Você vê os dois primeiros colocados se afastando do pelotão e a confusão mais atrás com o André Lotter, o Nick De Vries e o Eduardo Mortara. O D'Ambrosio, o 7º colocado, o Buemi, o 8º, o James Calado é o 9º, o Alexander Lin vem pela... Não, já ganhou uma posição, perdeu uma posição agora para o Lucas de Grassi. Lucas de Grassi, numa bom início de prova, é o 11º colocado. Reação muito rápida do Félix da Costa. É bom lembrar, Théo, que carro elétrico tem torque imediato, né? Quer dizer, o carro não patina, ele não tem problema de embreagem, nada. A tua largada, ela é condicionada pela sua reação ao apagar das luzes vermelhas. Largou muito bem o Félix da Costa. E o Lotterer, para variar, largando mal, né? Eu vou te contar, eu aposto sempre no cara que larga mal. O Lotterer já perdeu uma posição para o Nick De Vries e o Félix da Costa e o Günther começam já a se desgarrar dos demais. Felipe Massa é o 18º colocado, enquanto que o Lucas de Grassi vem pela 12ª colocação. Lucas de Grassi começa aí uma prova de recuperação, já ultrapassou o Alexander Sims, vai à caça agora do Jean-Eric Vergne. Você vê que está tudo embolado ali na frente. O Félix da Costa vai abrindo 3 segundos de vantagem, o Félix da Costa com relação ao Max Günther. Essa vantagem já chegou nessa volta a ser de 5 segundos. Agora ele começa a abrir um pouquinho mais. Volta a ser 5 segundos. 5 décimos, né? 5 décimos, sim, é meio segundo. 5 segundos já tinha ganhado a corrida. É que nós estamos tendo um probleminha de áudio aqui, realmente tira a gente realmente da concentração. E tá ali o Günther atrás dele e os dois realmente se desgarrando. O Sims já recuperou a posição em cima do Lucas de Grassi. E interessante esse duelo da Costa e Günther, é o duelo do ano passado, só que agora com carros diferentes. Destaque também para a ótima largada do Rowland, que ganhou 2 posições. Aí você vai vendo o Günther, os olhos do piloto, ele que vai à caça do Antônio Félix da Costa. A diferença é de praticamente 6 décimos. Essa é a disputa pela primeira colocação. O Lucas de Grassi perde de novo a 11ª posição para o Alexander Sims. Alexander Sims passa a ser o 11º colocado, o Lucas de Grassi o 12º colocado. O Felipe Massa é o 18º. Felipe Massa vem pela 18ª colocação. Lá na frente conseguiu abrir bastante agora o Félix da Costa, hein? Abre 8 décimos. Ali você vai ver o Jean-Eric Vergne, vai botando pressão o Jean-Eric Vergne para ganhar a posição do James Calado. Ganha agora a 8ª colocação o Jean-Eric Vergne. Ultrapassagem limpa sobre o Calado. O Vergne que precisa de resultados, precisa se recolocar na disputa pelo campeonato. O companheiro de equipe dele tem feito uma temporada muito melhor, tanto que lidera a prova. Nesse momento o Nick De Vries faz a melhor volta. Claro, é muito cedo, a melhor volta dá ponto extra, só se o piloto chegar entre os 10 primeiros colocados. E você viu ali, ó, o Lucas de Grassi no meio desse pelotão, um pelotão que está muito próximo. A gente tem o Mortara, o Rowland, o Buemi, o Vergne, o Calado, o D'Ambrosio, o Sims e o Lucas de Grassi. Você está vendo ali, buscando a posição, o Buemi. O Buemi vai tentando ganhar a posição, ganha do Rowland. Passa a ser agora o 6º colocado, o Buemi. E o Lotterer sob investigação, ultrapassando os limites da pista, né? Meu piloto. Tá bem. Minha aposta. Vamos ver se vai haver alguma punição para ele. É raríssimo ter esse tipo de punição de passar dos limites da pista. Até porque se você passa do limite da pista na Fórmula 1, normalmente você vai parar no muro, né? Mas algumas pistas têm chicanes que podem ser cortadas assim. Devia agora investigação sobre ter carregado muito mais potência durante a recuperação dele ali. Outra questão interessante, esse regulamento técnico meio confuso às vezes da Fórmula E. De Vries que é o 3º colocado. Quer dizer, há um limite de regen, que isso é programado. Você pode recuperar. Pelo que você pode, energia que você pode recuperar é programado. Isso não é erro de piloto, isso é problema normalmente de software, né? E a Fórmula E monitora isso pela telemetria de todos os carros. Fox Nitro, toda segunda após o Central Fox, 3ª edição, com o melhor do automobilismo. E hoje, a partir das 6 da tarde, você tem a NASCAR, a Xfinity, a etapa de Fontana. Você vai curtir essa prova ao vivo hoje às 6 da tarde e amanhã a NASCAR Cup a partir das 5h30 da tarde no Fox Sports 2, a casa da velocidade. Olha, agora tirou um pouquinho a diferença o Max Günther. Ali você viu a tentativa de aproximação do Lucas de Grassi em cima do Sims. Você vai revendo a largada de novo. Agora a diferença é de 6 décimos, mas volta a aumentar.
Tem um ponto da pista que consegue tirar um pouquinho o Max Günther e depois a diferença volta a aumentar. É o que acontece agora entre os dois primeiros colocados. Nós temos agora 1 segundo. Aumentou muito, hein? O Antônio Félix da Costa, numa grande volta, aumentou bastante a diferença. Ele conseguiu fazer o melhor terceiro setor até agora da prova, vindo agora 3 décimos mais velozes no último treino. E aí vai a largada do ponto de vista realmente do piloto. Quem faz uma discreta prova de recuperação é o Mitch Evans. O Mitch Evans largando lá atrás agora, ganhou uma posição, é o P21. Aí é o ponto... Isso, o Lotterer cortou uma chicane. Ele cortou uma chicane, não ganhou posição, né? Perdeu até. Perdeu, pois é. Eu até não sei se ele deixou o De Vries passar. Eu não acho que é o caso de punição. Não, também acho que não. Né, nessa situação. Porque muitas vezes você corta a chicane para evitar uma batida e tudo mais, e não necessariamente para ganhar a posição. E aí você vai vendo o Jean-Éric Vergne abrindo o caminho, o Jean-Éric Vergne. Você vai vendo aí quando ele ganhou esta 8ª colocação, 8º colocado, o Jean-Éric Vergne. Antônio Félix da Costa é o líder da prova, tem 6 décimos de vantagem para o Max Günther. Nick De Vries é o terceiro colocado, ele está 1,7 atrás do Max Günther. 1,7 atrás do Max Günther. Ou seja, nós temos os 2 primeiros colocados com uma diferença de 8 décimos, depois uma distância maior para o terceiro colocado. Ali você vê Antônio Félix da Costa em primeiro, Max Günther é o segundo, Nick De Vries é o terceiro, André Lotterer é o quarto, Eduardo Mortara é o quinto, Buemi na 6ª colocação, Oliver Holland é o 7º, Jean-Éric Vergne é o 8º, o 9º James Calado, o D'Ambrosio vem pela 10ª colocação. O Lucas de Graça, por enquanto, com uma prova apagada, é o 12º colocado, o Felipe Massa é o 18º colocado, com uma prova bastante apagada. Uma coisa curiosa é que o Mitch Evans, líder do campeonato, esse destaque mesmo para o piloto na 20ª posição, é o cara que tem mais bateria até agora no grid, 80% da bateria, geralmente o pessoal oscilando entre 79% a 77%, o que mais tem bateria no grid é o Mitch Evans. Achei excessivo até o consumo de energia para pouco tempo de prova, viu, Thiago? Vamos fazer umas contas aqui daqui a pouco, mas com faltando 35 minutos ainda de corrida. Bastante, né? Já tem gente que gastou 20% do que tinha mais de 20%. Mais de 20%. E é bastante. Drive-thru pro Nick De Vries, hein? Por conta daquela irregularidade de recuperar mais energia do que podia. Na verdade, não de recuperar mais energia, de exceder a potência permitida no ponto de recuperação de energia. E o D'Ambrosio primeiro a buscar o modo ataque. D'Ambrosio está na 10ª colocação com o modo ataque. Agora vai a caça do James Calado, que é o 9º colocado. O Nick De Vries vai perder aí a sua 3ª colocação. Aliás, vai perder muitas posições, ele que é o 3º colocado. Impressionante também o ritmo bom agora do Jean-Éric Vergne, que ganha mais uma posição, sai de 11º para 7º. Toto Wolff, chefão da Mercedes, acompanha a prova. Tem ido com alguma frequência, né? Tem ido acompanhar as provas da Fórmula E. Drive-thru sendo pago agora pelo Nick De Vries, que vai perder um monte de posições. O modo ataque garante mais ou menos, com 4 minutos, umas 3 voltas, Theo, para que o piloto possa usufruir dessa potência extra e ganhar posições. Tá aí o Nick De Vries passando pelo pit lane. Vai ganhando uma posição agora o Lucas de Graça, que passa a ser o 11º colocado. Como deve ganhar a posição, já ganhou a posição também o Felipe Massa. O Nick De Vries perdendo praticamente todas as posições. Ó, você vai acompanhando ali, ele vai caindo. Vai chegar na 24ª colocação, não, parou na 23ª. O McEnroe estava bem atrás, ele volta em 23º. Nem assim o piloto chinês ganha a posição, é o 24º colocado. O Antônio Félix da Costa tem 9 décimos de vantagem. 9 décimos de vantagem com relação ao Max Günther. Aí o duelo dos dois pilotos que estão utilizando o modo ataque, James Calado e o D'Ambrosio. Aí você vai vendo ganhando a posição o Lucas de Graça. Para cima do Sims, consegue a posição, sobe para 11º agora. Agora caiu de novo. Para décimo. Agora sim, vai ver a inversão ali no gráfico. Aí, pronto. E o Nick De Vries, olha o prejuízo, né, Theo? Por conta dessa irregularidade técnica, sai de uma posição de pódio para a penúltima posição, prejudicando, comprometendo totalmente a sua corrida. Não é um dia bom para a Mercedes,
O Van Dorn está ali em 15º ainda, estagnado em 15º. Uma corrida de poucas ultrapassagens, pouco risco até agora. Antônio Félix da Costa é o primeiro, tem 1 segundo de vantagem para o Max Günther, aumentando um pouquinho, ó. Pulou para 1.2, agora caiu para 1 segundo. É uma ótima vantagem. Aliás, vai construindo uma grande corrida o piloto português Antônio Félix da Costa. Já Eric Vergne faz a melhor volta da corrida, ele que vem pela 6ª colocação. O Lucas de Graça vai ter de caminhar 7 décimos para chegar em cima do D'Ambrosio e lutar pela 9ª colocação, enquanto você vai acelerando ali com o Jean-Eric Vergne, que vai ocupando a 6ª colocação. Um retrospecto muito bom até agora, um desempenho muito bom, na verdade, da Mahindra. Opa, uma Mahindra agora. Ali você vai vendo, ganhando a posição, o Pascal Wehrlein em cima do Brandon Hartley. Passou de 14º para 13º lugar. Chamava atenção o bom desempenho da Tech Cheetah, né? Primeira posição com o da Costa e a grande corrida de recuperação do Vergne, ganhando 5 posições até agora, o piloto que mais escalou o pelotão nessa corrida. Você vê que o Calado e o D'Ambrosio estão com o modo ataque. O Lucas de Graça ainda tem 2 modos ataque, como também o Antônio Félix da Costa, o Max Günther, o André Lotter e o Mortara. O D'Ambrosio e o Calado, agora o modo ataque deles serviu para eles brigarem entre si, né? Não alterou muito a história da corrida. O Calado registra a melhor volta da prova e a gente começa a ter agora o pessoal da ponta pegando o modo ataque. Primeiro o Antônio Félix da Costa, na sequência o Günther, que percebeu e falou, não vou deixar ele escapar. Então pegou o modo ataque também. Uma pressão danada do Alexander Sims em cima do Lucas de Graça. Não tá fácil pro Lucas de Graça. Ó, você viu ali passando. Não tá fácil para ele escapar, não. O Sam Bird é o 12º colocado. Vem atrás do Alexander Sims. A diferença do primeiro para o segundo permanece na casa de 8 décimos. Fica 8 décimos, 9 décimos, 1 segundo. O Felipe Massa é o 18º colocado atrás do Mick Evans. O Mick Evans começa a se recuperar. Vem pela 17ª colocação. Passando o Felipe Massa, que estava em 17º, com aquele problema que teve o De Vries, e aí agora ele perde a posição mais uma vez. Agora ele é o 18º, permanece em 18º, e o Mick Evans subindo para a 17ª colocação. Abriu bastante agora Antônio Félix da Costa, hein? Depois que pegou o modo ataque, ele abre 1.4 para o Günther. É a maior diferença na prova. E o Vergne voando, hein? Vai para cima do Buemi e vai fazer ultrapassagem. Já vai ganhando a posição. Já Eric Vergne passa a ser o 5º colocado. É o nome da corrida até agora, então. Já Eric Vergne agora vai ter de caminhar o quê? Vai ter de caminhar praticamente 7 décimos para chegar em cima do Mortara e lutar pela 4ª colocação. Ele que está com o modo ataque. E agora o Mortara pegando o modo ataque, é mais uma posição na conta do Vergne, se bem que os dois estão no lado a lado interessante. Drive-thru mais o... coitado. Bom, pro chinês. Aí o Vergne faz a ultrapassagem em cima do Mortara, mas vai ser difícil se sustentar, porque o Mortara acabou de pegar o modo ataque. O Vergne já é o 4º colocado, mas não sei se consegue segurar muito tempo não, Théo. O Sam Bird passou de 12º para 11º lugar. Agora é o Sam Bird quem vai à caça do Lucas de Graça, que é o 10º colocado. Ele que está praticamente 1 segundo atrás do D'Ambrosio. A diferença na frente de 1.2. Apesar do Antônio Félix da Costa conseguir abrir, ó, já pula para 1.4. É uma diferença que na mesma volta ela sobe e desce, não é constante. Essa diferença entre o Antônio Félix da Costa, o líder, e o Max Günther, que vem pela 2ª colocação. Still 2 minutes of attack. Em alguns trechos, o Antônio Félix da Costa de fato é mais rápido do que o Günther, mas muito curioso para ver, olha, o Vergne está com o modo ataque também, faz a melhor volta da corrida agora. Ele tinha pego também, ele tinha pego uma volta antes, na verdade, né, Thiago? E por isso que o Mortara não conseguiu fazer a ultrapassagem sobre ele. Aí o Sam Bird ganhando a posição do Lucas de Graça. Sam Bird passa a ser o 11º colocado. O Lucas, 10º colocado, Lucas de Graça passa a ser o 11º colocado. A equipe parabeniza o Bird pela ultrapassagem. No rádio anterior, a equipe do Lotter dizendo que tinha 2 minutos de diferença. O Lucas parte para o modo ataque. É o Sam Bird com o modo ataque, ganhou 2 posições. Só em termos de comparativo, quando ele pegou o modo ataque, então, ele ficou 1,5 segundos atrás do Lucas de Graça. Então essa é mais ou menos a diferença que você pode descontar. E aí agora a pressão que sofre o Lotter. Perdão, o Vergne do Lotter. O Vergne passou, ganhou a 3ª posição no momento em que o Lotter pegou o modo ataque. Agora ele tem muito mais tempo. O Lotter
de modo ataque para tentar a ultrapassagem para cima do Verne e recuperar o terceiro lugar, a posição de pódio. Mas nesse momento, até esse momento, o Verne faz a melhor corrida desse sábado em Marrakech. Currently P3, next lap Crypto. Ele perguntou para a equipe qual que é a posição e a equipe passou a terceira colocação e deu as diferenças com relação a quem está na frente e quem está atrás. Vai ter de caminhar 5,4 o Verne para chegar em cima do Antônio Félix da Costa. O Verne que ainda tem o modo ataque em 12 segundos. O André Lotterer vai ter um pouquinho mais de modo ataque. Ali você vê a disputa um pouco mais atrás. O James Calado vai tentando defender a sua posição. Esse aí é o Sunbird. Para cima do D'Ambrosio, mas não conseguiu ultrapassagem, não. Você vai acelerando com o Sunbird, que é o 10º colocado. O Lucas de Grassi caiu para a 12ª posição. Perde a colocação também para o Alexander Sims. A turma que acabou pegando o modo ataque na frente do Lucas, só que agora o Lucas vai ter uns 3 minutos de modo ataque, mas vai ter que passar todo mundo nesse momento. Ali você está vendo, ó, no meio da confusão ali, a gente tem o Lucas de Grassi e o Pascal Wehrlein, é o 13º, não está muito distante não. Olha, o Jean-Éric Verne, ele perde a posição para o André Lotterer. O André Lotterer volta a ser o 3º colocado, o Verne é o 4º colocado. E a diferença do Lotterer para o 1º colocado, você se lembra que o Verne tinha 5 segundos, a diferença é de 4,8, mas sobe agora para 5,1. O Verne é que não faz uma boa volta, uma volta ruim. Ele foi ultrapassado pelo Lotterer e está 7 décimos atrás do Lotterer. O Lotterer tinha modo ataque sobrando, ainda tem. E aí ele consegue recuperar a posição para cima do Verne e abre um pouquinho, né? Então recupera a posição que lhe daria um pódio, lhe dá um pódio nesse momento. Só para registrar, o Oliver Turvey e o Nico Miller foram punidos, receberam um stop and go, um drive-thru, perdão, por irregularidades técnicas, mas estão lá atrás. Isso apenas representou uma posição a mais para o Felipe Massa, que está em 17º. Final da votação do Fan Boost. O Antônio Félix da Costa tem um Fan Boost, como também o Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi agora é o 11º colocado, o Sunbird perdendo algumas posições. E ali o Lucas de Grassi vai tentando ganhar 2 posições. Ó. Vai tentando se intrometer ali o Lucas de Grassi para ganhar mais posições. Já ganha a posição o Lucas de Grassi numa boa manobra. É o 10º colocado, tentando ser o 9º colocado, o Lucas de Grassi. Na 10ª colocação, o Lucas de Grassi, neste momento, tenta crescer na prova. É o 9º colocado, o Lucas de Grassi, tentando crescer na prova. Eu ia comentar exatamente isso, Théo, que o Lucas já está dificuldade de chegar em termos de performance ali para fazer a ultrapassagem, mas essa abertura que ele teve o possibilitou. E olha só o Gunther. Olha o Gunther para cima do Antônio Félix da Costa. Deve ter errado o piloto português, se mantém na primeira colocação. Essa disputa vale a liderança da prova, hein? A diferença era de 9 décimos. Caiu bastante. O Max Gunther tentando a ultrapassagem. Essa é a disputa que vale a liderança da prova no Marrakech. Já vem de novo Max Gunther para assumir a primeira colocação. Assume a primeira colocação. O Max Gunther é o 1º colocado, deixando em segundo o Antônio Félix da Costa. Perdeu performance, mas tenta dar o troco, hein? Já vem colado de novo o português Antônio Félix da Costa. Uma ótima manobra do Max Gunther assumindo a primeira colocação no Marrakech. Fez um segundo setor muito ruim ali, Antônio Félix da Costa. Meio segundo ele acabou perdendo para o Gunther, que aproveitou a chance, ultrapassou. E agora entra também aquela questão de armazenamento de energia, até de frequência ali, de você pode conservar mais bateria no seu carro, mas o português quer recuperar a posição. Vai para cima. Vai para cima, enquanto que a equipe vai conversando ali com o Max Gunther. Mas, ó, não tem a mesma performance o Antônio Félix da Costa, não. Apesar na volta agora passada, ele faz a melhor volta da corrida. 1:21.492. Alguma coisa aconteceu na volta anterior, quando ele perdeu a primeira colocação, e agora tenta retomar a boa performance. Você matou a charada, até ele cometeu algum erro, já recupera o mesmo ritmo e vai para cima. Quando a TV mostrava a ultrapassagem dupla do Lucas de Grassi sobre o D'Ambrosio e o Calado, o Félix deve ter cometido algum erro. O Gunther se aproximou, foi muito esperto, fez uma bela ultrapassagem, mas essa briga ainda vai até o fim da prova, Theo. Max Gunther é o 1º, Antônio Félix da Costa é o 2º, André Lotterer é o 3º, Jean-Éric Verne é o 4º, Eduardo Mortara na 5ª colocação, Buemi é o 6º colocado. Aí você está vendo o momento da tentativa de ultrapassagem, uma tentativa de ultrapassagem que durou pelo menos meia volta. 2 vezes colocou de lado para na terceira conseguir a ultrapassagem
o piloto da BMW Andretti, o vencedor da última prova disputada no México. Agora, interessante, eu não descartaria o Lotter e o Vergne também entrarem nessa briga, não. Dependendo de como for os vão conservando um pouco a energia, os dois duelando, perdendo um ritmo para o outro, essa câmera é demais. Eu colocaria o Lotter e o Vergne também nessa briga. Lucas de Grassi é o 9º colocado. Alexander Sims começa a fazer também uma prova de recuperação. Já é o 7º, hein? Ó, o Lucas de Grassi é o 8º, hein? Deixa para trás o Oliver Holland. Começa a crescer na prova o Lucas de Grassi. Essa é a disputa pela primeira posição. E cresce na prova o Lucas de Grassi. Já é o 8º colocado. Vem na balada do Alexander Sims, que vai abrindo o caminho ali nas posições intermediárias. Bela disputa, vai para cima, hein? Vai que vai para cima o Antônio Félix da Costa. Praticamente empurrando o piloto alemão Max Günther. Aí você tem a imagem. Vamos ver se tenta a ultrapassagem. Essa reta é curta. Ali é difícil. Tem de desenhar para pegar a reta maior do circuito e tentar a ultrapassagem, que foi onde o Max Günther assumiu a primeira colocação. Aí já dá para pensar, mas ficou um pouquinho para trás o piloto português Antônio Félix da Costa. Mais uma volta vai sendo completada. Nós temos ali 18 minutos, mais uma volta para o final da prova. Os dois primeiros colados, terceiro e quarto colocados também colados. O Lucas de Grassi vai tentando a aproximação em cima do Alexander Sims. A diferença neste momento é de 7 décimos. O que chama atenção é que o momento chave da prova agora com o modo ataque, mas o Antônio Félix da Costa, ele consome um pouco mais de energia, mas ele recupera uns 40% a mais do que o Günther. E foi bem, hein? Foi bem nesse modo ataque, quase perdeu a segunda colocação, jogou duro para cima do André Lotter, se posicionando à frente, não tem essa preocupação nesse momento, agora tem de pensar em chegar de novo em cima do Max Günther. Foi muito bem, ele consegue pegar o modo ataque, se defende do Lotter e do Vergne, que vinham coladinhos nele, e agora ele vai ter algum tempo, a não ser que o Günther faça o mesmo, para tentar atacar o piloto alemão, que teoricamente vai pegar o modo ataque também na próxima volta, né? Até porque ele teria como se defender e teria também um restinho para tentar passar novamente. E aí você está vendo Antônio Félix da Costa assumindo a primeira colocação. Com o modo ataque, o Antônio Félix da Costa assume de novo a primeira colocação. Agora a história é tentar abrir. Tentar abrir, porque daqui a pouquinho o Max Günther vem também para o modo ataque. E com o modo ataque, o Oliver Holland passa o Lucas de Grassi, passa a ser o 8º colocado, o Lucas de Grassi o 9º. Consegue a primeira colocação e tem de buscar abrir bastante o Antônio Félix da Costa, porque já já o Max Günther também vem para o seu segundo modo ataque. O Rowan, que recupera a posição do Lucas de Grassi, usou só o seu primeiro modo ataque, agora vai ali o Günther pro ataque, é modo ataque contra modo ataque, então. A diferença é de 1.3. Neste momento, a diferença de 1.3 do Antônio Félix da Costa e o Max Günther. Seria uma volta a mais com o modo ataque, o Antônio Félix da Costa. Uma volta e meia do Antônio Félix da Costa para o Max Günther. Ou seja, o Max Günther vai ter uma volta e meia com o modo ataque. E o Vergne passando o Lotter, assumindo a terceira posição. Isso coloca o Vergne na parada, porque nós vamos ter ali aquela questão da uma volta, então o da Costa vai segurar o ritmo do Günther, o Vergne vai ter a possibilidade, com o modo ataque, de grudar nos três, se fim de prova promete. 1.6 continua a diferença do Antônio Félix da Costa para o Max Günther. O Vergne é o terceiro colocado neste momento, está 3.2 atrás do Max Günther. Não, 3.2 atrás do Antônio Félix da Costa. A diferença do terceiro colocado para o líder é de 3.2. Vamos ver o que aconteceu ali com o Alexander Sims. Ele busca o modo ataque, escapa um pouquinho, mas continua à frente do Lucas de Grassi. Alexander Sims é o 8º, o Lucas de Grassi vem pela 9ª colocação. Vamos ver o Vergne agora na caça do Max Günther. 3.6 é a diferença para o líder e o Max Günther com relação ao Antônio Félix da Costa, 1.3. Por enquanto, está bem o Antônio Félix da Costa, só que tem uma volta e meia a mais de modo ataque o Max Günther, que vai lutando para crescer no campeonato, é o 8º colocado no campeonato. O Antônio Félix da Costa, se terminasse agora, assumiria a primeira colocação no campeonato. Só que vai buscando uma prova de recuperação. O Alexander Sims é o 7º colocado neste momento. E aí o Buemi também com a câmera colocada no seu capacete. A briga pela vitória vai ser muito intensa, muito intensa. O Félix consegue abrir um segundo, Antônio Félix da Costa abre um segundo e meio quase do Günther.
Os dois estão com modo ataque, portanto os dois estão num ritmo parecido. Esse pouquinho, aquele azulzinho a mais, né? Aquela setinha azul a mais que o Antônio Félix da Costa, que o Ginter tem em relação ao Félix da Costa, é o que vai definir a corrida, Theo, se ele conseguir recuperar a ponta. Senão, eu acho que o português consegue ganhar. Esses momentos agora que a gente vai ver, olha, tá acabando o modo ataque do Félix da Costa, 10 segundos. E o Ginter vai ter um pouquinho, um tempo, uma volta e meia, como disse o Theo. Se não conseguir ultrapassar agora, vai ser bem difícil. A diferença subiu para quase 2 segundos, porque o da Costa fez as 2 melhores voltas da prova nos últimos 2 giros. Ele sabe que precisa abrir o máximo que puder para se defender depois. E o Lucas de Grassi, com o modo ataque, volta a encostar em cima do Roland. Ali você vai vendo, pegando o modo ataque, o André Lotterer. O André Lotterer perdendo a posição para o Mortara, porque foi buscar o modo ataque. Ele perde a posição, Mortara passa a ser o 4º colocado, que já tinha ganhado a posição do Buemi, você viu agora há pouco, e passa a ser o 4º colocado. A diferença do Antônio Félix da Costa para o Max Günther é de 1,2. E aumentou a diferença do Antônio Félix da Costa para o 3º colocado, o Verne, que é de 4,4. A Copa da França chega às semifinais com um duelo de arrepiar. Nesta quarta, às 5 da tarde, tem Lyon e PSG, valendo vaga na decisão. É jogo único. Olho no Verne, hein? Tem um modo ataque ainda, é o 3º colocado a 3 segundos do líder. Olho, 3 segundos do segundo colocado. Perdão, do segundo colocado. Olho nele, porque ele nessa fase final da prova vai ter um modo ataque disponível e vai ser convidado para essa festa do pódio com possibilidades de, quem sabe, subir um degrauzinho a mais. 13 segundos. Em 13 segundos tem o Max Günther para tirar uma diferença de 1 segundo com relação ao Antônio Félix da Costa. Difícil, difícil. Vai acabando ali o modo ataque do Max Günther. E o Antônio Félix da Costa se mantém na primeira colocação, tirou um pouquinho, né? A diferença caindo aí para 6 décimos. 6 décimos é a diferença do primeiro para o segundo colocado. Vamos ver agora como vai ser o Verne. Se mantém na 3ª colocação. Se mantém à frente do Mortara e vamos ver como vai ser ele com o modo ataque. 4,6 é a diferença para o líder. 4,6 para chegar em cima do Antônio Félix da Costa. Aí ele vai ter de andar 3,9 para chegar em cima do Max Günther, que é o segundo colocado. É difícil, hein? É difícil ele tirar toda essa diferença. Lá na frente, o Antônio Félix da Costa tem 7 décimos de vantagem para o Max Günther. Questão que o da Costa está conseguindo recuperar mais energia que o Ginter. Tem 1% a mais, que é oscilando esse 1% a mais ou não. E ele tem o fan boost para se defender o ataque do alemão. Ritmo agora do Verne para ver se ele chega. Acho que ele encosta. De encostar para ganhar, aí vai ter um abismo grande. A hora que ele encostar, vai terminar o modo ataque. Então, de qualquer maneira, ele vai chegar perto ali do Ginter e do Félix da Costa e vai ficar à espreita, né, Theo? De repente, uma briga, um toque um no outro. Os dois perdem tempo na luta pela liderança e o Verne pode chegar também. E essa é a disputa do Lucas de Grassi. Ó, você vai acelerando com o Lucas de Grassi. Essa é a câmera colocada ali para você ver o trabalho da roda, né, do Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi, que é o 9º colocado, o Oliver Roland, que está à frente dele. Ó. Você vê o carro do Oliver Roland. Essa é a disputa que vale a 8ª colocação na prova. A fase de grupos da Libertadores começa na próxima terça, com rodada dupla a partir das 6h30 da tarde, com Defensa e Justiça e Santos e Atlético Paranaense e Peñarol. Na quarta, às 7 da noite, o Palmeiras estreia fora de casa contra o Tigre. Tudo ao vivo e exclusivo na Casa da Libertadores. O Antônio Félix da Costa vai fazendo direitinho o dever de casa, vai abrindo, já abre praticamente 1 segundo para o piloto da BMW, Andretti, o Max Günther. O Jean-Éric Vergne consegue tirar. Ele está 3,4 atrás do Antônio Félix da Costa, tirou 1 segundo. E aí você tem a imagem mais aberta dessa disputa agora do Lucas de Grassi para cima do Oliver Roland. Atrás do Lucas de Grassi aparece o Mitt Evans, já é o 10º colocado, hein? Corridaça do Mitt Evans. Largou na 24ª colocação, já é o 10º colocado. Vai abrindo o caminho aí o André Lotterer. Esse é o André Lotterer na disputa com o Mortara. O André Lotterer volta a ser o 4º colocado na disputa ali com o Mortara. Pega interessante os dois, já estão umas 4 voltas ali com vários modos de ataques se achando. E o Evans, que eu achei que não ia conseguir somar pontos, faz realmente uma corridaça. Aliás, boas provas de recuperação do Verne de 11º para 3º e do Evans de 24º para 10ª posição. E do Lucas também, né? Que largou em 10º. Foi o 3º que mais ganhou. 15º, é isso? 13º, perdão. Ganhou 4 posições, não foram tantas assim, mas está ali na zona de pontos. Agora o Mitt Evans de fato faz um corridão e aí a gente vai rever o Lotterer
fazendo a ultrapassagem meio que na marra ali para cima do Mortara. Olha, tô de olho ali no Mitebas, que agora ele vai à caça do Lucas de Graça. Vai ter de caminhar um pouquinho. Vai ter de caminhar 4.2 para chegar em cima do Lucas de Graça e aí lutar pela 9ª colocação. Na frente, o Antônio Félix da Costa vai abrindo 1.2. 1.2 para o Max Günther. Essa é a diferença do primeiro para o segundo. O Verne está 2.4 atrás da Antônio Félix da Costa e tem então 1.2 com relação ao Max Günther para lutar pela 2ª colocação. Essa é a imagem. Esses são os 3 primeiros colocados. Você vai acelerando com o Verne, ó. O Verne vai se aproximando, sim, do Max Günther. Ainda tem 25 segundos, vai ultrapassar. Vai ganhar a 2ª colocação, Verne. Quase o toque. É o Lucas ali. A gente estava vendo ali na frente, agora é o Lucas ali. O Lucas que usou o fanboost, viu? Por isso que a imagem cortou para ele. Agora sim, você está vendo o Verne. Aí o Verne vai ganhando a posição do Max Günther. Max Günther vai ficando em terceiro e o Verne vai assumindo a 2ª colocação. A diferença agora é de 1.8. 1.8 atrás do Antônio Félix da Costa, só que não tem mais o modo ataque. Por isso, volta a botar pressão o Max Günther, hein? Vai botando pressão em cima do Verne, agora a disputa pela 2ª colocação. O Lucas de Graça está na 9ª colocação com o Mitch Evans em 10º ainda. Vai tirando a diferença, o Mitch Evans, impressionante. Vai tirando a diferença com relação ao Lucas de Graça. O líder do campeonato vai lutando para tentar ainda continuar a ser líder, é difícil. E aí o Max Günther para cima do Jean-Éric Verne. Boa disputa pela 2ª colocação. Estamos a 8 minutos e mais uma volta para o final de prova em Marrakech. O Verne que pulverizou a volta mais rápida, 1:20.9. Ainda na volta que ele fez a ultrapassagem para cima do Günther, dobradinha até que chita por enquanto. Fez a melhor volta e aproveitou os últimos segundos que ele tinha de modo ataque para ganhar a posição, aquilo que a gente previa. Ele ia tentar, com o modo ataque, chegar pelo menos no Günther. Chegou e passou. Foi perfeito o Verne. O Evans vai chegando no de Graça, Théo. Você está impressionado também com essa recuperação, entre outros motivos, porque agora ele está com o modo ataque em cima do Lucas. Por isso que ele vai tentar agora, quem sabe, chegar ao 9º lugar. Mas a gente vai rever aí o que fez. Olha, uma linda ultrapassagem, linda mesmo, do Jean-Éric Verne, quando faltavam 8, 9 segundos para acabar o modo ataque dele. E o Mitch Evans faz a melhor volta da corrida, 1:20.737. 1:20.737, já ultrapassando com facilidade o Lucas de Graça. Agora ele vai à caça do Oliver Rowland e pode ganhar essa posição, hein? Pode ganhar a posição porque já vem próximo. Já ele pode ser o 8º colocado, o Mitch Evans. Uma corridaça do piloto da Jaguar. Corridaça. E ele ainda tem 2 minutinhos ali de modo ataque. Quer dizer, deve passar o Rowland. Realmente um corridão. O modo ataque está dando... Passou já. Já é o 8º. O modo ataque está dando um segundo e meio por volta para quem está pegando o modo ataque e que sabe aproveitar, que é o caso, foi o caso do Evans e foi muito o caso do Verne agora há pouco. Agora vai ter de caminhar um pouquinho para chegar em cima do Alexander Sims. Boa disputa pela 2ª colocação. Verne é o 2º colocado, o Max Günther vem pela 3ª posição. Lá na frente o Antônio Félix da Costa está adorando essa disputa porque ele já abre 2.9 de vantagem. Mas é interessante isso, Theo, porque os pilotos estão ter que conservar essa energia, 2% menos do que o esperado tem o Günther, que tem mais ou menos a vitória a energia da Costa e mais energia que o Verne. Ou seja, essas últimas 3 voltas serão tensas para os pilotos. Acompanhando ali o Mitch Evans, que já vai tentando a aproximação em cima do Alexander Sims. O primeiro colocado, Antônio Félix da Costa. Vai tentando a sua primeira vitória pela equipe Techeetah. Ele que trocou de equipe nesta temporada. E agora nós temos os 2 pilotos da Techeetah nas 2 primeiras colocações. O Antônio Félix da Costa e o Jean-Éric Verne. Lembrando que logo mais às 6 da tarde tem a NASCAR Xfinity. Às 6 da tarde com o Hamilton Rodrigues e o Thiago Alves. E amanhã a NASCAR Cup às 5:30 da tarde também com o Hamilton Rodrigues e o Thiago Alves com a etapa de Fontana na Califórnia, nos Estados Unidos. Olha, para o Evans, um 8º lugar essa altura do campeonato é mais do que lucro, né, Thiago? Mais a volta rápida, né? E mais a volta rápida, se ele conseguir manter essa volta rápida, como ninguém mais tem modo ataque, só o pessoal lá de trás, é bem provável que ele fique com a volta mais rápida e ganhe esse pontinho extra que é valiosíssimo na luta pelo título. Agora, que corridinha faz o Felipe Massa, hein? 18º, jogou âncora. Jogou âncora ali na 18ª colocação.
Enquanto isso, a gente já viu ali o Mortara lutando para ficar entre os 4 primeiros colocados. O Mortara é o 6º colocado neste momento. Otávio, a gente tá vendo o Da Costa ser constantemente mais rápido que o Verne e o Günther. Vai lembrar que umas 2 provas atrás, lá no Chile, o Da Costa teve um problema de comunicação com a equipe, foi liderando, no final teve que quase que empurrar o carro para chegar no final. Isso pode ser importante na parte final da corrida. Faltando 4 minutos e meio, mais uma volta. Continua a disputa pela 2ª colocação. Jannik Verne e Max Günther. Aí você está vendo, essa disputa que você vai curtindo. Você vai curtindo agora no olho do Max Günther, tentando a aproximação em cima do Verne. É uma briga dura, duríssima. Rapidinho, Théo, considerando que os 4 últimos, Miller, Turvey, Verlaine e Kim Hua, tiveram problemas técnicos ou de punição, a gente vê como a corrida do Felipe é ruim, né? Ele está em 18º, que foi onde ele largou. 3 desses 4 aí que eu tô falando estavam na frente dele no grid e acabaram despencando. Quer dizer, a corrida realmente, talvez a pior do Massa em termos de performance desde que ele chegou à Fórmula E. Apesar que ele teve algum toque com o Abit aqui, que aparece uma investigação na prova, uma advertência para o Daniel Abit num contato com o Felipe Massa. Que também faz uma corrida horrorosa, o Daniel Abit. Aliás, um início de temporada horroroso do Daniel Abit. Aí você vai ver do Max Günther para cima do Verne. Tentou, o Verne fecha a porta, permanece na 2ª colocação. Essa disputa vale a 2ª posição na prova. E vai abrindo o Antônio Félix da Costa, 4 segundos e meio de vantagem. Vai agradecendo essa disputa tão longa. Continua botando pressão o Max Günther para cima do Verne. O Günther quase furou o assoalho do carro dele para frear, viu, tal? Porque se pendurou no freio para não acertar, para não encher a traseira do Verne. Tá linda essa briga pelo 2º lugar. E a equipe já falou, você vai ter mais uma oportunidade. O Mick Evans daqui a pouquinho ganha a 7ª colocação do Alexander Sims. Vai tirando a vantagem. Aí você vai vendo os 2 na luta pela 2ª colocação. Felipe Massa continua em 18º, vamos ver de novo, agora com a visão do Max Günther naquela tentativa de ultrapassagem em cima do Verne. Ali não tinha espaço, né, gente? Ele viu a hora no relógio do Verne aí, viu? Porque de tão perto que chegou. Mas ali não tinha espaço, né? Não, mas o Verne fechou. Não, mas não tinha. Aí você não vai passar por fora nunca. Mas nunca. Só se for voando por cima. Ali nunca. O Verne fez a manobra para fechar, mas ali não passava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só se o Verne abrisse, ele não iria fazer isso. Nesse momento da corrida, faltando 2 minutos e 10, mais uma volta. É uma briga intensa, o que vai permitir ao Félix da Costa, se precisar tirar um pouquinho o pé agora no final, por conta da energia, ganhar a corrida sem problemas. Ele está com mais de 5 segundos de vantagem e vai para a vitória. Foi a sua aposta, né, Théo? Félix da Costa. Minha aposta. Apostou na pole, até eu, né? Ó, o Mortara ganha a 5ª colocação do André Lotterer. O Mick Evans vem coladaço em cima do Alexander Sims, tentando a 7ª colocação. O Lucas de Grassi é o 8º. O Felipe Massa na 18ª colocação. Lá na frente, Antônio Félix da Costa com 6 segundos de vantagem para o Jannik Verne. A boa disputa é essa aí, pela 2ª colocação na prova. Estamos chegando no finalzinho da corrida. Vai tentando a aproximação de novo o Max Günther. Vai tentando desenhar a ultrapassagem para cima do Verne. Se aproxima de novo. Como disse a equipe, vai ter mais uma oportunidade. Ali embaixo você vê o Buemi. Buemi que vem na 4ª colocação, atrás exatamente do Max Günther. A volta mais rápida ficou com o Pascal Wehrlein, que acabou roubando esse pontinho extra do Mitch Evans no final da prova. E roubando da corrida também, porque ele não faz ponto extra, já que está longe dos 10 primeiros. Colou, hein? Colou de novo o Günther. Vem para cima do Verne. O Alexander Sims ganha a 6ª colocação, o André Lotterer é o 7º. O Mick Evans agora cola em cima do André Lotterer. Daqui a pouquinho pode ganhar essa 7ª colocação. E vai para cima o Günther. Vai para cima, vai tentando. Aí é difícil também ultrapassar. Tentou colocar o bico na frente, não conseguiu. O Verne permanece na 2ª colocação. O Günther tem 1% a mais ali de energia que o Verne. Esse 1% meio vagabundo pode fazer diferença no final da prova. Daqui a pouquinho vamos para a última volta da corrida, hein? Já já o cronômetro vai ser zerado. A gente não vê a posição do Antônio Félix da Costa na pista para ver se vai passar. E vamos ter mais uma volta ou então mais 2 voltas. Continua a disputa aí pela 2ª colocação. O Mick Evans passa a ser o 7º colocado. Ganha a posição o Mick Evans do André Lotterer. Corridaça do neozelandês. Já vem o Max Günther de novo. Já vem de novo, vai tentando por fora. Não consegue a ultrapassagem. Está escolhendo o ponto errado. Ali vai ser difícil.
Ali só se o Verne estender o tapete vermelho, né? E vamos ver se ele retarda alguma freada, mas o Verne está segurando a posição com muita experiência. Mas não tá fácil não, a briga vai até a bandeirada, Theo. E a equipe já avisou a ele, é a última volta. Vai passando ali o Verne e continua a disputa pela segunda colocação. Antônio Félix da Costa é o primeiro colocado, Verne é o segundo, Max Günther vem pela terceira colocação. Mitch Evans é o sétimo colocado, tentando ainda a sexta colocação em cima do Alexander Sims. Já estamos vivendo a última volta da corrida. Últimos 2.971 metros. Já vem o Max Günther. Agora vai ser difícil. Agora vai ser difícil. Max Günther, Jean-Éric Verne. Vamos ver quem passa na frente. Max Günther, Jean-Éric Verne permanece na segunda colocação. Na marra, na determinação. Permanece na segunda colocação com o Max Günther em terceiro. Antônio Félix da Costa vai liderando com tranquilidade. Tem 9 segundos de vantagem para o Jean-Éric Verne. E o Mitch Evans pula para a sexta colocação. Que corridaça faz o Mitch Evans. Que corridaça faz o piloto neozelandês. Mas quem vai vencer em Marrakech é este aí. É o português Antônio Félix da Costa. Vai conseguindo a sua primeira vitória na equipe Techeetah. Vai entrando definitivamente na luta pelo título Antônio Félix da Costa. Podendo assumir a liderança do campeonato. Já chega para a festa ali atrás também o Buemi, hein? O Buemi tenta chegar para ganhar a terceira colocação, mas não tem muito tempo não. Vai terminar a prova. Antônio Félix da Costa muito próximo de receber a bandeira quadriculada. Já vai trazendo o seu carro com todo o cuidado do mundo, com todo o carinho. Não perde mais Antônio Félix da Costa. Vence o EP de Marrakech. E o Günther chega na segunda colocação. Max Günther consegue a ultrapassagem em cima do Verne e vai chegando na segunda colocação, com o Verne passando em terceiro, com o Buemi passando na quarta colocação. Antônio Félix da Costa o primeiro colocado. Max Günther numa grande recuperação no finalzinho da prova, assumindo a segunda colocação. Jean-Éric Verne é o terceiro, o quarto Sebastian Buemi, Eduardo Mortara o quinto, o sexto o Mitch Evans, o Lucas de Grassi na sétima colocação, enquanto que o Felipe Massa tirou a âncora, chegou na 17ª colocação. Segura aí que é jogo rápido, daqui a pouquinho estaremos de volta. Fox Sports, torcemos juntos. Quer aceitar cartão para vender mais, mas acha que ter maquininha não é pro seu bico? Se você faz de tudo para se virar, a Samap tá com você. Ela não tem aluguel e nem letrinha miúda para confundir. De pequena, só a taxa. 1%. Parceira que nem ela, só o seu cachorro. Mas vai tentar passar cartão com ele. Que coisa fofinho! Entra agora em samap.com.br e pede a sua. Só 12 de R$ 4,90. Samap. Existe uma nova forma de pensar a mobilidade. Mais inteligente, que reconhece tudo à sua volta. Que acelera e desacelera com um único pedal. Capaz de perceber e se adaptar ao seu caminho. Existe uma nova forma de dirigir. Com um carro cheio de inovação e nada além de inovação. Novo Nissan Leaf. Simply amazing. Onde tem Claro, tem diversão. Tem velocidade e cobertura para curtir onde quiser. Tem filmes, séries e programas de TV em todas as telas. E tem também internet voando em casa. Claro, você merece o novo. Quer aceitar cartão para vender mais, mas acha que ter maquininha não é pro seu bico? Se você faz de tudo para se virar, a Samap tá com você. Ela não tem aluguel e nem letrinha miúda para confundir. De pequena, só a taxa. 1%. Parceira que nem ela, só o seu cachorro. Mas vai tentar passar cartão com ele. Que coisa fofinho! Entra agora em samap.com.br e pede a sua. Só 12 de R$ 4,90. Samap. O primeiro colocado, Antônio Félix da Costa, assumindo a liderança do campeonato. Tá aí o português. É o quinto vencedor diferente nesta temporada. A gente começa realmente uma temporada de muito equilíbrio. Ele que vai chegando à sua terceira vitória na categoria. O segundo colocado, o Max Günther,
que cresce também no campeonato. O Antônio Félix da Costa assumindo a liderança da prova. O Alexander Sims, que era importante para ele, de repente marcar mais pontos, acabou tendo problemas no finalzinho da corrida. E o Mitch Evans chegou na 6ª colocação, largando da 24ª colocação. Uma vitória importante, já que foi a primeira vitória do Antônio Félix da Costa na temporada e a primeira na Tetita. E nós temos aí a Tetita vencendo pela primeira vez no Marrocos e pela primeira vez o pole position vencendo no Marrocos o Antônio Félix da Costa. Aí você vê o Antônio Félix da Costa vencendo o Lucas de Graça na 7ª colocação. Sunbird em 10º lugar, o Sunbird. Enfim, a melhor volta pro Mitch Evans, hein? É, porque estão considerando a melhor volta dos 10 primeiros colocados. Aí tá dando ponto, então tá ok. Vamos lá, então. Mas mesmo assim, o Antônio Félix da Costa, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai liderando o campeonato. Felipe Massa na 17ª colocação, Alexander Sims, que lutava por pontos. Ele, que era o 2º colocado no campeonato, teve problema na última volta e terminou na 24ª colocação. Este é o resultado da etapa número 5 do EP do Marrakech da Fórmula E, a categoria dos carros elétricos. Aí está o português Antônio Félix da Costa, o vencedor da prova. Sua 3ª vitória na categoria. A vitória que leva o Antônio Félix da Costa à liderança do campeonato. Sua primeira vitória na equipe Tetita. Cumprimentando seu companheiro de equipe, o Max Günther. Pessoal que vai entregar, cada um ali que vai entregar o troféu. O Agag, o presidente da Fórmula E. E vamos agora com o hino. Agora é o hino de Portugal. As armas, as armas. Aí o hino de Portugal do Antônio Félix da Costa. 3ª vitória dele na categoria. Por 3 equipes diferentes. Não, a primeira tinha sido pela BMW também. Agora o hino da China, da Tetita. Só para corrigir, Theo, a primeira vitória do Félix da Costa em Buenos Aires, na primeira temporada, foi pela Aguri, que virou o Andretti, né? A 2ª vitória dele na Arábia Saudita, na temporada passada, e agora pela Tetita. Agora a entrega da premiação. O Alejandro Agag, que é o presidente da Fórmula E, faz a entrega para a equipe vencedora, Tetita. Agora vamos para a entrega do 3º lugar para o Jean-Éric Vergne. Tá mortinho, coitado. Vamos ver se ele consegue levantar o troféu. Ainda bem que não é dos mais pesados. Valeu muito o esforço. 21º pódio. Muito constante, nem seu 2º maior colocado de pódios da história da Fórmula E. E muito aplaudido. Patrocinadora entregando para o Max Günther.
E agora o troféu para o primeiro colocado, o português Antônio Félix da Costa, o líder do campeonato da Fórmula E, depois de 5 etapas. Présente le trophée de vainqueur. E não temos champanhe. É um país muçulmano, né? Em Marrakech. Em Marrakech não teremos champanhe. Isso acontece em alguns países onde o consumo de bebidas alcoólicas for legalmente proibido. Uma pena, porque o da Costa é um piloto que tem um jeito todo peculiar de estourar o champanhe no pódio, ele bate no chão ali, uma pena. Mas respeitamos, claro, as tradições locais. Marcamos novo encontro com a Fórmula E no dia 4 de abril, com a 6ª etapa, o EP de Roma. Essa a festa de Marrakech. Essa a festa da vitória do Antônio Félix da Costa. O português que passa a ser o novo líder da temporada da Fórmula E. Em 5 provas, 5 vencedores diferentes. Valeu demais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua fidelidade. Novo encontro então no dia 4 de abril. Um ótimo final de semana para você. Um forte abraço e cuide-se bem. Fox Sports. Torcemos juntos.